Essa é a mensagem das cartas do tarô para dia 30 de julho de 2026. Vamos entender aqui então que as cartas mostram para a gente poder saber como lidar, como reagir em determinadas situações e como poder se sair muito bem, né, em cada situação. E aqui nas finanças nós temos o 8 de copas. E ele fala sobre nós redefinirmos nossas prioridades, sabe? A gente pode perceber um tipo de comportamento ou situação financeira que a gente não tá achando legal, não tá adequado, não está alinhado com os nossos objetivos financeiros, principalmente se talvez seja necessário redefinir algumas prioridades, sabe? E talvez até justamente buscar novos horizontes, ter uma busca ali que de repente pode apontar, sabe, pra gente sentir, de acompanhar as nossas satisfações também, sabe, de perceber que às vezes algumas decisões financeiras, algumas situações e, enfim, coisas que a gente está investindo que não está dando lucro, não tem por que continuar insistindo, né? Não tem por que se acomodar. Então, o 8 de copas fala sobre nós seguirmos adiante até para elevar o nosso patamar e buscar outros objetivos, outras metas, né? Não se acomodar, sabe? E buscar aquilo que realmente serve a gente. E no trabalho nós temos o rei de bastos de novo, ele veio ele mesmo. E se você não lembra, ontem ele veio trazendo essas questões de responsabilidades que nós devemos ter, essa força de vontade que pode nos acometer, né, que pode ser sentida assim um otimismo, sabe? E aquela energia de que algo tem que ser feito, talvez até alguma atitude rápida diante de algum obstáculo. A gente tem que tomar uma atitude muito rapidamente, não dá para ensaiar muito, né? Tem que ter uma atitude logo. E eu lembrei aqui de uma situação para ilustrar que, e claro, vocês não vão fazer isso, jamais vocês vão reagir a um assalto, nunca na vida, tá? Mas assim, uma vez a gente estava trabalhando e como essa situação veio aqui eu lembrei muito dessa situação quando veio o Rei de Bastos, né? É, tava trabalhando numa farmácia e era domingo, assim, e eu lembro que domingo a rua lá ficava deserta, nem os guardinhas, raramente passava ali né, os guardinhas e tal. E aí, o que que acontece? Eu lembro que entrou um moço, assim, e tava só eu e uma colega na época. E aí o moço entrou e começou a olhar pra mim assim e dizer assim: "Ah, porque a gerente, cadê?". E como era domingo, a gerente não ia pra lá, né? Ela trabalhava de segunda a sábado, acho, não lembro. E aí, enfim. E aí ele pediu pela gerente, perguntou pela gerente e disse assim: eu saí agora do, né, eu tava presa e tal, explicou a situação e tal. Só que ele começou a meio que ele explicou a situação com muita educação, sabe? E, gente, e eu comecei a conversar com ele assim, e eu fui saindo de trás do balcão e chegando perto dele. E assim, nunca façam isso, gente, nunca. Aí eu fui chegando perto dele e fui conversando com ele e fui indo em direção à porta, porque automaticamente a gente começou a conversar, eu consegui dando uns passos pro lado e levando ele até para fora da farmácia. Hoje eu jamais faria isso, jamais eu ia reagir de uma forma assim para algum assalto. Não, você também nunca vai fazer isso, tá? Mas aqui é o rei de bastos escrito, porque tem que tomar uma atitude, entende? Ali a situação me exigiu que eu tivesse uma iniciativa, porque sabe-se lá, né, gente? Então eu lembrei do rei de bastos aqui. Mas assim, num geral, claro, também, né? O exemplo que eu quero trazer é essa questão de não ter medo de nada no seu trabalho, sabe? Não temer nada, nada, nada. De você ir determinado, sim, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar e vou dominar a situação, sabe? Essa, essa paixão que a gente tem que ter, assim. É claro que eu não quis exemplificar que eu tinha paixão pelo meu trabalho, mas assim, eu
achei que aquela atitude ali era a atitude mais adequada a se tomar, sabe, gente? Mas aqui, indo para um outro lado, assim, que não vai ser ilustrada, essa situação eu só trouxe para ilustrar mesmo, né, uma atitude que eu tive ali de que caberia no Rei de Bastos. Mas assim, para além disso, é claro que o Rei de Bastos ele vai falar sobre coisas muito mais é, importantes, assim, na questão até de não ter medo, de ter coragem, de ter atitude, de ter iniciativa, sabe? Porque às vezes não vai ter um manual, não vai ter muito tempo para pensar e você tem que ir agir, entendeu? Você só vai precisar agir. Então, o Rei de Bastos, ele vai nos lembrar que em alguns momentos a gente tem que tomar uma atitude, tem que tomar a iniciativa. E nas relações, nós temos aqui a carta da força, a carta da força, que nos pede um jogo de cintura aí nesse dia de quinta-feira para relevar algumas situações, para acolher incondicionalmente algumas pessoas, né? Geralmente são amizades e pessoas queridas ou familiares que a gente às vezes precisa integrar, mesmo talvez não querendo debater ali alguma coisa, sabe? Às vezes a pessoa fala um A, você diz aham, tá certo, sabe? Porque às vezes as pessoas vão para além disso, a gente tem que lembrar que as pessoas elas vão para além daquilo que elas acreditam. Porque às vezes a gente quer catequizar, né? Quer ensinar, como é que se diz assim? Quer ensinar as pessoas, enfim, né? Quer sempre ter, às vezes, a razão, né? E tal. E a força vai lembrar que não é bem por aí. Não é assim que às vezes a gente vai convencer as pessoas, mas sim demonstrando essa leveza, essa delicadeza, essa capacidade de relevar e de respeitar, inclusive, né? De às vezes respeitar justamente essa individualidade de cada um e saber que a pessoa vai ter a posição dela e tudo bem, vamos respeitar. Ela não precisa pensar igual a gente também, enfim. E também às vezes não precisa ensinar nada, né? E aqui na saúde, na espiritualidade, nós temos a carta da lua. E é incrível, né? Que a gente tá numa lua cheia e a gente ainda vai entrar esse dia com a lua cheia. Eu tô aqui, inclusive, olhando pra lua. Incrível, maravilhosa. E ela vai trazer alguns efeitos, inclusive, aí, porque ela pode falar sobre alguns hormônios, né? Sobre os ciclos hormonais e, inclusive, algum tipo de intensidade, assim, nos ciclos hormonais, sabe? Você pode perceber, assim, né? Alguma mudança nos teus hormônios. E também a Lua vai falar do sono, do ciclo do sono e do quanto é importante a regulação do sono, da reparação que o sono traz, né? E o quanto o sono regenera o corpo, porque ele faz ali, né, uma série né, a gente se regenera, a gente renova ali, enfim, células e tudo mais, enfim, né. Essa higiene do sono também é importante, porque às vezes a gente tá com insônia, mas fica assistindo vídeo, fica olhando coisa, então aqui eu acredito que a Lua também traz a questão da melatonina, de a gente deixar a melatonina, ela, sabe, deixar a melatonina ela, eu não sei como é que se chama, mas assim, é um principal importante do sono, né? Que pra gente poder ter sono e poder dormir. Então, a higiene do sono de tipo, tentar evitar telas ali 1 hora antes de dormir, ou 2 horas antes de dormir, ou tentar evitar estímulos até mesmo de luzes, coisas que podem chamar a atenção e estimular muito e prejudicar a melatonina e o sono, né? Então, vamos tentar aí lembrar que o sono é muito importante, gente. E em média, vocês sabiam que eu fui fazer uma pesquisa uma vez que, em média, os homens precisam de 8 horas para dormir e as mulheres precisam de 10, porque questão hormonal, né? Então, assim, não sei se você conseguir, maravilhoso, durma 10 horas, mas se não, vamos tentar se esforçar para dormir, porque o sono, gente, ele é tão importante quanto todas as nossas outras atividades do dia, tá? Porque é ele que vai nos recuperar pro próximo. E aqui na espiritualidade, só mais uma questão aqui também que a carta da Lua fala sobre a hidratação e justamente sobre a drenagem, né? Porque às vezes a gente precisa beber bastante água até para limpar um pouco, desintoxicar o corpo e tudo mais, porque daí a gente vai mais no WC, né, no banheirinho e tal. E aí a gente vai ali limpando, né? E beber bastante água, então, para fazer essa limpeza. Aqui no conselho, nós temos a Rainha de Bastos
E na espiritualidade ainda falta falar, né? Eu pulei espiritualidade. A espiritualidade vai nos indicar ouvir a nossa intuição. É que eu tô achando que tá muito longo já. Gente, me fala aqui se vocês gostam quando eu explico melhor, assim, ou enfim, como que vocês preferem. Mas assim, aqui a gente também tem a questão de ouvir a nossa intuição e os sinais do nosso corpo, porque às vezes você vai perceber que vai ter uma reação quando tu estiver perto de uma pessoa que te traz um desconforto, sabe? Você pode perceber no próprio corpo o sinal de algum desconforto, sinal assim de que tem algo errado, alguma coisa, então o corpo geralmente avisa, né? Ou se fica em ansiedade, ou se o corpo entra em alerta, o corpo avisa a gente, gente. Às vezes o corpo avisa sim. Então vamos prestar atenção aos sinais que o corpo está nos mandando. E no conselho, então, a rainha de bastos, ela vem reforçando aqui essa ideia do rei de bastos, nos pedindo atitude, nos pedindo coragem, nos pedindo que nós tenhamos aí iniciativa para fazer o que tem que ser feito. E é isso aí, gente. Se você precisa de um direcionamento específico, mais pontual ou personalizado, entre em contato comigo no link que está aqui na descrição para a gente conversar e aí eu consigo entender como que eu vou poder te ajudar através das cartas. Se você está no Spot, segue, avalia o canal, avalia o perfil aqui no Spot com 5 estrelas, ativa o sininho para não perder nada também. Se você estiver no YouTube, segue o canal, ativa as notificações para não perder. E já deixa aqui o seu like, me conta se foi útil para você, compartilha com alguém se foi útil para você também, tá? E deixa aqui um emoji, um comentário, um like, alguma coisa para que o conteúdo chegue mais em você, porque às vezes o conteúdo não tá chegando que você não tá curtindo, gente. O ritmo, ele entende que a gente gosta do conteúdo quando a gente interage com ele. Então, aí ele vai entregar mais. Às vezes você não tá recebendo a previsão porque você não tá interagindo, tá bom? Então, agradeço a companhia. Espero que você tenha uma quinta-feira abençoada, iluminada e que muitas bênçãos te alcancem, muitas coisas boas. Um abraço fraterno, fiquem bem e até mais.